Muito boa tarde a todos e a todas que acompanham a nossa página, as nossas páginas Fala Sangue Bom, Web TV Sangue Bom, Fala Santa Bárbara e no meu perfil Inácio Leite. Nós estamos agora ao vivo num dos maiores blogueiros do estado do Pará, nosso amigo do povo do Pará, por sua contundência quanto ao seu trabalho. Diógenes Brandão, ele passou por um processo bem recente, muito complicado, onde ele foi surpreendido na sua casa por conta da entrada de alguns policiais a mando da justiça para fazer uma verdadeira averiguação, na verdade uma limpeza lá para saber o que ele tinha guardado, o que ele não tinha. Por que isso? Porque o Diógenes, ele faz um trabalho de denúncias a respeito de política, não só no cenário paraense, como no cenário estadual. Então, eu acho que o governador se sentiu inquieto por alguma razão e, por ordem da justiça, mandou que essa turma, mais de 5 policiais, foram até a casa, fizeram uma verdadeira, como eu diria, um verdadeiro araquiri, uma limpeza lá por dentro, não, esposa e filhas dormindo, e ele foi pego de surpresa. Diógenes, bom dia, meu irmãozinho. Que surpresa desagradável, né, mano? É isso aí, Inácio. Bom dia a todos os teus ouvintes aí, pessoal que acompanha as tuas redes sociais. Fala. Eu, de certa forma, passado 2 dias aí dessa invasão que eu tive na minha casa, a gente ainda está tentando se recompor, né? Principalmente a família, né? Porque a gente que é forjado na política, né? Vemos de uma militância política, a gente até não estranha muito esse tipo de coisa, né? Estamos revivenciando aí processos de censura, de autoritarismo, de uso do aparato estatal, da polícia, né, para perseguição política. Não tem outra definição melhor do que essa para ilustrar esse caso. O aparato estatal não é da polícia, não é do governador, é um aparato do Estado. Ele, na verdade, o que aconteceu é que o governador do Barbalho, ele não aceita críticas. Ele foi uma criança criada com vários empregados, né, todo mundo ali ao seu redor para lhe servir. Estudou no Colégio Pequeno Príncipe, teve uma educação, né, de realeza. Sim. E acha que todo mundo tem que ser submisso a ele, né? Saiu através dos seus veículos de comunicação, passou o governo tucano inteiro reclamando que o governador Simão Jatene era um gastador de dinheiro com propaganda, né? O Jatene tinha 30 milhões de reais para gastar durante 2018, o último ano do governo dele. Não gastou 30 mil. 30 milhões? 30 milhões. O Helder entrou, já passou de 30 milhões para 40 milhões. E agora, em 2020, está aí torrando 52 milhões de reais com propaganda, né? E boa parte desse recurso vai, inclusive, para a empresa dele, porque ele é sócio das empresas do sistema RBA, né? Tanto Sim. o jornal Diário do Pará, as rádios, Rádio Clube, TV RBA. O grupo Rede Brasil Amazônia, na verdade, né? E o DOL, né? Que é o portal. DOL, então, boa parte desses 52 milhões vai para o próprio bolso dele, né? Do governador. E não aceita a crítica. Tem um veículo dele que, tu sabes, critica todo mundo, mostra a polícia. Inclusive, eu em particular me sinto meio que inquieto com algumas postagens de cenas de nudismo, propagando essa coisa. É um veículo de comunicação extremamente sensacionalista, né? Trabalha nessa questão, que é muito ruim, muito complicado. Muito, para quem trabalha com comunicação, né? Como tu, que tem se dedicado junto com a Patrícia aí a fazerem coberturas jornalísticas ao vivo, né? Pois é. E acabam não tendo oportunidade, não tendo verba, né, publicitária, porque isso está tudo concentrado ali na mão de quem, o irmão do governador, que é uma espécie de uma eminência parda dentro do governo, né? Reúne com empresários,
decide quais são os veículos de comunicação que vão receber verba pública. E numa estratégia política, presidente do PMDB. Presidente do MDB. Isso mesmo. Que aí facilita, coroado, né? Coroado, porque lá aí a discussão fica mais não existe fácil. democracia nenhuma. Quem é do PMDB no Pará obedece à determinação ali do Jader, do Helder e do Jader Filho. Enfim, estamos num momento nebuloso, né? Eu acho que a mensagem do governador é de silenciamento da imprensa livre, né? Sufocando a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas isso não vai ficar assim, nós temos leis, entendeu? Nós não vamos nos calar, nós não vamos aceitar nenhum tipo de imposição. Eu estou com um site, o portal Amazon Live, um dos mais lidos no estado, Sim. recentemente lançado, há alguns meses. Inclusive, ainda está em evidência. Se configura como um dos maiores... Não, ele está censurado. Está censurado por enquanto? Através de uma determinação do juiz Eider Tavares. Rapazinho, conhecido. Esse parece que já vem Já há muito tempo. O Eider, negócio de uma inquietação com você. Esse Eider Tavares, nós vamos em outro momento, ainda estou me organizando para isso, mas nós vamos trazer aqui um dossiê sobre a vida do juiz Eider Tavares. Todos os casos que ele se envolveu, a relação que ele tem com a família Barbalho, todas as tramas onde ele sempre se coloca favorável ao que a família Barbalho deseja aqui nesse estado. Um poder hegemônico insuperável. Antes a esquerda falava do poder dos tucanos, né? Porque os tucanos... Na verdade, nós estamos vendo aí que os tucanos não tinham poder nenhum, né? Os aliados, os mauranas, que eram aliados economicamente, digamos assim, dos tucanos, hoje estão aliados de quem? Da família Barbalho, que tem veículos de comunicação, tem um império financeiro, político, jurídico, né? E parece que ninguém se assusta com isso, Inácio. As pessoas não temem a concentração de tanto poder na mão de uma família tão poderosa. Isso eu acho que nós temos que ter uma preocupação. Sim. Né? No Estado democrático de direito, a pluralidade política, a pluralidade partidária, ela precisa existir, né? E de forma equilibrada. Né? E nós temos aí uma super concentração de poder econômico, político e financeiro, né? Que acaba comprando, acaba submetendo as pessoas a esse domínio, né? Isso é uma coisa, para mim, eu acho muito arriscada para a democracia. Querido, tu não achas que todo esse aparato que foi levado até a sua casa por conta do Estado, porque o Estado é responsável, através do governador, foram vários carros de polícia, eu soube que também foram 2 ou 3 delegados, quer dizer, invadiram a sua casa, né? Obviamente com a autorização lá do caso, mas tem que entender que o privado tem que ser respeitado e sua esposa, as crianças, como é que fica isso psicologicamente, como é que tratar isso juridicamente? Ontem, inclusive, eu estava com um casal de amigos em casa que justamente foram oferecer um apoio psicológico, né? Porque foi uma cena grotesca, né? 9 policiais, né? Todos com pistola, com metralhadora, pararam cerca de 5 veículos na frente de casa. Uma pirotecnia, você dizia? Pirotecnia, um abuso da força, né, policial. Eles não estacionaram os carros, deixaram os carros estacionados no meio da rua, não vieram para o acostamento, assim, uma coisa assim para chamar a atenção mesmo da vizinhança, né? A denegrir mesmo, né? E ao chegarem, não leram o mandato, já chegaram quase que empurrando a porta para entrarem. Já foram os policiais masculinos já para dentro dos quartos, a minha esposa ainda com roupas de dormir. A minha filha adolescente, 13 anos, também foi molestada aí para levantar da cama rapidamente, ainda com as roupas enfim, foi uma situação, e assim, reviraram tudo, gritando, falando alto, com grosseria. Eu vou pegar o nome dos 2 delegados. Eram 9 policiais, sendo 2 delegados. Dentro do estabelecimento, dentro de casa. Né? Os outros 7 policiais eu não tenho nada a reclamar, mas os 2 delegados... Mas eram PMs, eram... Não, Polícia Civil. Polícia Civil, todos identificados? Não, nenhum identificado. Eles já estavam com o uniforme da Civil. E assim, muita truculência. Né? Eu tive que me impor, dizer que ali não era uma casa de pessoas que tenham cometido qualquer crime. Evoquei aí a legislação, falei sobre a lei de abuso de autoridade recentemente aprovada nesse país,
E vou representar contra esses dois delegados também, porque eles precisam aprender a respeitar os cidadãos. Se eles tinham mandado de busca e apreensão, que eles entrassem com a tranquilidade. Que teve abuso de poder? Houve abuso de poder, houve truculência e houve cerceamento da minha liberdade constitucional, inclusive de entrar em contato com o advogado. Em qualquer lugar do mundo, você, ao receber qualquer mandado judicial, você tem direito a se comunicar com o seu advogado. Eu passei 1h30 incomunicável. Meus celulares foram apreendidos, meus computadores, tudo. Eu não podia filmar, registrar nada, nem ligar para ninguém, como se eu estivesse ali já condenado, né? É uma operação pensada para me intimidar. Mas não vai me intimidar, Inácio. Você me conhece, estou aí fazendo o debate da política, debate sobre a informação da sociedade há muitos anos e não vou baixar minha cabeça. Podem me prender, podem mandar me matar, mas eu vou morrer de pé e morrer falando. Sim. Morrer escrevendo. Olhando nos olhos, né, querido? Morrer fazendo o que eu acho que é justo ser feito, independente do poderio e da ganância e desses grandes grupos que nós temos aqui no Estado. Eu te levo a uma reflexão. Nós temos no Helder Barbalho a sua figura paternal, o pai, como um dos últimos coronéis e tudo. Ele passou por vários momentos, várias acusações, nunca tomou uma atitude dessa. Pois é. O que leva o governador Helder Barbalho, imagine, eu vou aqui fazer uma comparação muito rápida, o que o Bolsonaro, o que o Lula, o que a Dilma foram ofendidos, foram maltratados, foram afirmados que tinham patrimônio, que são ladrões. E se eles resolvessem fazer isso, como é que eles seriam? Pois é, eu nunca chamei ninguém de ladrão, né? Eu sempre trabalho com fatos, venho aí historizando aí a história política do Estado. 20 anos de governo tucano, eu fui durante 20 anos, né, um crítico severo do governo Almir Gabriel. 2004, só me engano. Os governos de Jatene. E nunca tive nenhum tipo de retaliação, Inácio. Nunca recebi uma ligação, nunca fui ameaçado de nada, nunca tive nenhum processo. Militei muito tempo no PT, né? Fiz críticas muito contundentes e nunca tive nenhum tipo de problema com ninguém, né? Talvez a acidez, ele não entenda que também é um processo democrático. Ele entende, ele é dono de um veículo de comunicação. A mídia dos barbalhos, ela vive hostilizando os seus adversários políticos. Os prefeitos, governadores, ex-governadores, ex-secretários de governo, eles sabem o que estão fazendo. Não existe ingenuidade nisso, Inácio. Eu não acredito nisso. O governador tenta intimidar a imprensa paraense, tenta fazer com que todo mundo fique submisso às suas vontades e não quer que os seus casos envolvendo irregularidade no seu governo sejam descobertos. Olha, recentemente eu até ajudei o governador. Ele recuou aí algumas compras, aquele botão de ouro, né, para prender gravata. 19 mil, parece. Aquele lanche de R$19. Uma coxinha e um suco. Ou seja, ele voltou atrás, ele retirou as cestas básicas compradas de uma empresa de fundo de quintal. Tudo isso ele recuou. Mas que tinha dono, né? Por que ele recuou, Inácio? Ele recuou por causa que existiam veículos de comunicação como o nosso denunciando isso. Denunciando o absurdo dessas compras, o absurdo desse gasto de dinheiro público, que não é o dinheiro dele. Porque se fosse o dinheiro dele, da Daniela Barbalho, esposa dele, da mãe dele, da Elcione Barbalho, do pai dele, Jadê Barbalho, ninguém ia questionar, é o dinheiro deles, independente de como eles ganham o dinheiro deles, mas é o dinheiro deles. Mas não, ele está trabalhando com o nosso dinheiro. O dinheiro é nosso, governador, nós temos direito de cobrar a aplicação correta e justa desse recurso. E aí você paga R$19 no lanche, contrata a empresa de fundo de quintal para trabalhar com milhões de reais, não dá para ficar silenciado. Se os outros veículos de comunicação, como o Maiorana e outros veículos, se querem se calar, se estão sendo beneficiados por isso, aí é problema deles, mas todo mundo se calar não. Sim. Eu acho que a unanimidade é burra. Sim. E a censura, ela é um dos resquícios que nós temos da nossa ditadura militar brasileira, que foi cruel ao silenciar, matando, deportando pessoas que pensavam diferente do regime. Eu tenho uma informação que
na época em que o governador Jader Barbalho tomava conta desse estado, ele tinha um máximo, uma pessoa que se contrapunha muito com ele de forma muito ácida. Em determinada ocasião, este cidadão que se contrapunha ao governador estava no aeroporto, foi deixar alguém e o governador desceu e o viu. O governador Jader Barbalho chegou lá, bateu na costa dele. Querido, como você vai? Tudo bem? Olha a postura diferente. Desarmou na elegância. Agora, esse autoritarismo, essa presunção, essa soberba, isso não vai intimidar a gente, querido. Isso não vai intimidar a gente. Não vai intimidar. Pode intimidar aqueles que comem junto no mesmo prato. Mas nós da alternativa, nós que estamos tomando conta, inclusive eu obtive essa informação do presidente da Record, Dr. Cláudio, que me disse: Inácio, nós pegamos informações de vocês para fazer os nossos jornais. Então eu em particular, eu achei assim de uma falta de habilidade política do governador Helder Barbalho, até porque tem toda uma história política dentro da família, nasceu nesse berço político, foi ministro, sabe, 2 ou 3 vezes tentando ser governador e agora toma essa postura. Essa é uma postura que nos deixa meio que entristecido. Um homem que parece tão sábio no discurso, um homem que verbaliza muito bem, mas que de repente toma uma atitude dessa através de um juiz ou um defensor que manda invadir a casa do cidadão de bem, porque o cidadão de bem faz o contraponto na política, pautado na política. Se era para fazer a coisa certa, se era para... E se contraponha, vai lá e se contraponha, né, querido? Pega uma assessoria, tem uma assessoria de imprensa muito incapaz. Pode pedir direito de resposta, né? Obrigação nossa. Estabelecer o contraditório, o direito de resposta para tudo que é comentado, para que tudo que é... Mas o governador, ele tem se omitido. Assim como o Bolsonaro, ele se omitiu de participar de alguns debates. Tu és testemunha, vários blogs, Carlos Mendes do Ver o Fato, blog do Zé Dudu, se eu não me engano. Eu pedi entrevista com o candidato Helder Barbalho e ele se negou. Ele não quis participar de entrevistas com a turma da blogosfera, com a turma independente, né? Ele foi extremamente arrogante nesse ponto. Governador, você tem um discurso de um homem democrata. Sim. Como o próprio Inácio acabou de dizer, você discursa, né, dizendo que convive com os diferentes, que convive com as diferenças. Mostre isso, governador. Deixe de usar o aparato financeiro, jurídico que você tem, né, desde quando nasceu em berço de ouro, e faça um debate político mais de homem para homem, olho no olho. Não utilize a polícia, não utilize o aparato estatal contra os cidadãos, porque você vai perder. Com certeza. O governador vai perder essa causa. Levaram meus celulares, levaram meus computadores, mas não vou encontrar nada, Inácio. Invadiram sua propriedade, invadiram sua intimidade, a intimidade da sua família. Tudo vai ser corrigido pela justiça. Eu tenho certeza que os magistrados, os desembargadores do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado, ele será justo em relação a esse episódio. Eu não acredito que haveremos de ter outros Eider Tavares nesse nosso Tribunal de Justiça do Estado. Viu, Diógenes? Para não parecer um lado só, eu estou à disposição da turma do governo. Quem quiser falar, está aí, Inácio Leite. Fique muito à vontade de me ligar para marcarmos uma entrevista para escutar o outro lado, para que o processo seja um processo democrático. Mas eu, no meu entendimento, o que eu observei foi uma truculência das últimas que nós temos vivenciado. Tão doída foi essa que fizeram com você. Eu fui chamado há um mês atrás, logo no início desse processo, na Delegacia de Crimes Virtuais. Tem outro nome agora. E a delegada Késia, que foi quem me interrogou... Ela estava na tua casa? Não, ela não estava dessa vez. Ela me apresentou uma postagem do meu blog. Era o que os advogados do governador estavam reclamando. Qual era a postagem, Nácio?
uma publicação do meu blog, que eles não conseguiram derrubar, está no ar ainda, as falas da Polis, que diz o seguinte: Helder gasta mais com propaganda do que Simão Jatene. Olha o que incomodou o governador. Uma informação verídica. Não existe nenhuma mentira nisso. O governador Simão Jatene, no último ano, ele tinha 30 milhões para gastar. Ele não gastou tudo, mas ele podia gastar 30 milhões. O Helder entrou e no primeiro ano já gastou 40 milhões. Agora em 2020 já tem reservado mais de 52 milhões. Ou seja, é isso que lhe incomodou, governador? Foi isso que foi apresentado para mim na polícia. Eu também queria fazer a pergunta em nome, obviamente, da justiça. O que lhe incomodou, governador? O que incomodou ao juiz? O senhor tem direito de responder. Porque até então... Secretário de Justiça, o Alan, fique à vontade. É prerrogativa Sim. dos advogados. Você não pode ser acusado de uma coisa e seus advogados não saberem que você está sendo acusado. Sim. Tu acreditas que até agora, passado 2 dias, mais de 2 dias e meio, né? O meu advogado não teve acesso ao processo? E um advogado de... Um agravante muito, muito forte. Porque de muita força no Estado, né? Se você não tem acesso aos autos do processo, como é que você vai defender o seu cliente? Então, é uma denúncia exclusiva que eu estou trazendo aqui para o teu veículo, de que os meus advogados ainda não possuem o processo, não sabem por que a polícia invadiu minha casa, passado mais de 48 horas. Então, pelo amor de Deus, gente, eu acho que nós chegamos aqui Tu acha no que isso limite. foi um processo de intimidação? Eu tenho certeza. Com alternativo, Eu tenho certeza. Nós somos uma alternativa, nós estamos Foi praticamente... uma tentativa de intimidação, uma tentativa de cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. O governador, sendo sócio de um veículo de comunicação, tendo como empregados vários jornalistas, está manchando a história dele. Sim. Inácio, manchou de forma muito negativa esse perfil que ele tenta vender de um homem democrático, de um homem que respeita as diferenças. Ele utiliza-se do poderio financeiro, do poderio enquanto governador, para fazer com que policiais truculentos possam ir até a casa das pessoas, levar até o cabo do modem, a fonte do modem, me deixando incomunicável. Para me deixar incomunicável, né, cara? Minha filha, levaram o computador dela, todos nós sabemos que as escolas estão com as aulas suspensas, e a escola dela, as aulas acontecem toda manhã, via computador, via internet. Aí os caras levam o modem, a força do modem, que liga o modem, levam um circuito interno de TV, que garante a segurança da minha casa, levam o laptop da minha filha, sob protestos, que a gente foi não interessa, vamos levar tudo. É uma arbitrariedade para tentar intimidar, mas não vão conseguir, viu? Não vão conseguir. Uma apropriação, né? É uma decisão judicial. Né? Nós vamos lutar na justiça para corrigir isso e vamos reverter esse jogo. E sendo muito franco, me responda. A política está acima... Essa é a discussão, é a política, ou não? Você não acha que... Eu acho que é a política, eu tenho certeza que é a política. É o debate político. Que foi para a polícia está sendo usada, a justiça está sendo usada para o debate político. A crítica à gestão pública. Eu nunca falei da esposa do governador, eu nunca acusei ele de ser ladrão, de ser bandido, de ser corrupto. Eu sempre me baseei em fatos. Inácio, quem me acompanha sabe disso. Eu trabalho com... E a maioria dos fatos já até relatados, ou pela polícia, pelas operações da Polícia Federal. Eu sou prova disso, de que você sai na frente em muitas ocasiões. E o governador, ele deve ter se sentido incomodado com a visita da Polícia Federal, né? Que a Polícia Federal, de novembro de 2019 para cá, já esteve 3 vezes aqui no Pará cumprindo mandado de prisão de busca e apreensão na casa do vice-governador, Lúcio Vale, na casa do governador Helder Barbalho, nas empresas do governador Helder Barbalho, nas empresas e na casa do pai dele e da mãe dele, do Jader e Alcione Barbalho. Então, eu acho que a Alcione não. Talvez ela tenha cometido um erro agora. Mas na casa deles a polícia fizeram de tudo. Então, eu acho que eles quis devolver isso, né? Deve ter sido incomodado, então vamos
mandar a polícia também na casa do Diógenes também, né? Que eu acho que é de uma tolice irreparável, né? Ele manchou a vida dele. Eu acho que o perfil de homem democrático que o Helder tentava vender e acabou. Eu vou fazer uma leitura, não na mesma proporção, porque o do Diógenes foi muito mais agravante. Mas o governador, ainda bem recente, disse, diante de uma ordem do presidente da República, que quem manda no Pará é ele. E se o governador, se o presidente tivesse interpretado da mesma maneira e tivesse dito, epa, alto lá, ordem é do presidente. Ele mesmo disse, talvez no impulso, sei lá. Seria importante essa tua fala, porque o governador, ele tenta, para confundir as pessoas, misturar todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para dizer o seguinte: eu não sou favorável aos discursos do Jair Bolsonaro. Sim. Pelo contrário, eu acho que o presidente presta um desserviço à nação ao se posicionar contra o isolamento social, contra as medidas preventivas, que não tem nada a ver com o governador. São orientações da Organização Mundial de Saúde, das autoridades de saúde pública desse planeta, de que o melhor combate a essa pandemia é o isolamento, porque o contágio ele é muito propagado, muito facilmente propagado através do contato entre as pessoas. Então, se as pessoas estiverem acomodadas em suas casas, o contágio será menor e o pico de evolução dessa pandemia ele se reduz. Mas eu não posso, por conta dessa oposição que eu tenho às posições do presidente Jair Bolsonaro, concordar com as posições do Helder Barbalho. São dois governantes. Sim. São dois homens públicos que merecem ser criticados, que têm muitos problemas no seu governo ou não tem governo. Eu elogiei. Eu elogiei a posição do governador quando determinou determinadas ações de prisão de milicianos. Sim. Que estavam contaminando a polícia do Estado. Elogiei recentemente uma outra operação, ou seja, a César o que é de César. Sim. Mas ele não considera isso. Ele é uma tentativa de silenciar a imprensa. Tu acha que ele não foi tomado pela uma emoção, talvez ele não tenha voltado atrás ou parado para refletir? Como tu avaliarias? O cidadão Helder Barbalho, na minha opinião, é um homem muito imaturo. Ele tem essa voz empossada, né? Essa voz grossa. É um homem grande, né? Tem um porte físico grande. É um bonitão, né? Foi um rapaz obeso durante a infância, a juventude dele, né? Então ganhou um corpo, né? Hoje, através de cirurgia, está mais magro, né? Mas continua com aquele porte de gordo. E esse cidadão, na minha opinião, ele é muito imaturo, Inácio. A forma como ele reage a todas as críticas e a forma como ele age, por exemplo, no embate com o ex-governador Simão Jatene também, demonstra isso. A forma como ele age com o atual prefeito de Belém, né, responsabilizando o prefeito pelo caos. Todos nós sabemos, olha agora o caos que está tendo na frente do Hospital Belardo Santos. Informações agora, recente. Olha o caos que aconteceu em frente à Policlínica do Estado. Ou seja, o caos ele está colocado para toda a sociedade. Então ele usa de forma infantil essa questão da superlotação dos hospitais da rede municipal como uma disputa política. O governador, pare com isso, desça do palanque. A eleição acabou, só vamos ter eleição talvez em 2022 para sua reeleição. Você quer eleger o seu candidato a prefeito na marra, você nem tem candidato ainda, nem sabe quem vai ser seu candidato, mas você fica numa disputa. Mas tudo bem, faça, é da política. Se você acha que você está certo, mas não tente cercear o direito de comunicadores de exercerem sua liberdade de expressão, porque eu acho que essa que é a questão, Inácio. Independente de quem gosta de mim ou quem não gosta, quem discorda, esse é o momento de nós nos posicionarmos a favor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, porque até pessoas que eu também não me simpatizo, quando eu vejo que são perseguidas, quando eu vejo que são vítimas de censura, eu me posiciono. Sim. Porque eu não posso ser mesquinho a ponto de fechar meus olhos para uma violência que é a violência da censura. Vamos finalizar para a gente não ficar enfadando. Você teria algum recado
Você aceitaria uma desculpa do governador? Ou você prefere dar um recado de orientação? Porque o momento ele é um momento de muito mais inquietação com relação ao vírus, essa questão das mortes que tem acontecido, mas o governador, ele infelizmente se incomodou com um blogueiro, que eu acho que o seu tamanho agora tomou uma proporção maior ainda, né? Porque ele acaba dando visibilidade, ele acaba lendo o que tu estás falando e tomando providências que são duras. Você daria um recado para a nossa turma que faz radiocomunicação? Eu quero agradecer. Eu estava sem objetos, né? Ontem que eu fui comprar um aparelho celular, mas eu recebi uma onda de solidariedade muito forte, tanto de jornalistas, de blogueiros, quanto de pessoas comuns, muitas ligações, muitas mensagens e muitas visitas também em casa de amigos, de pessoas que se mostraram solidários e ao mesmo tempo indignados, né, com o que aconteceu. Eu estou seguindo a minha vida normal, estamos aí enfrentando uma pandemia que nos tira, né, o conforto, nos tira dos nossos afazeres cotidianos, mas não durmo pensando no governador, não durmo pensando em política, não sou político, né, não sou candidato a nada, mas estou buscando a justiça. Espero que o juiz Eider Tavares, ele libere as informações sobre esse processo, tire a bunda de cima desses papéis e entregue para meus advogados poderem me defender. E aguarde, viu, doutor? Porque você é juiz, você não é Deus. Assim como o governador também não é Deus, não são pessoas inquestionáveis. Eu vou questioná-los até enquanto eu tiver vida. Questionar presidentes, ditadores, empresários que exploram a classe trabalhadora, que exploram o povo pobre. Nós temos muita injustiça ainda, Inácio, para denunciar. Nós temos muitas mazelas a serem expostas, né? O mundo não é maravilhoso como dizia Louis Armstrong, né? Infelizmente. Quando a gente vê paisagens, montanhas, a gente acha que é. Mas onde o homem pisa, a gente sabe que existe muita coisa errada, que precisa ser criticada, que precisa ser revista, para que a gente possa construir um mundo melhor. Reiterando, coloco-me à disposição do governo, do seu secretariado, quem quiser fazer o contraponto, é só procurar aí no meu canais, que é Fala Inácio Leite, Fala Sangue Bom, Web TV Sangue Bom. Diógenes, eu te agradeço, querido, porque eu lhe conheço há muitos anos. Nós caminhamos juntos, sempre pela decência. Isso mesmo. É a decência que nós queremos. É isso aí. Se você fosse uma pessoa que se vendesse, querido, com a expertise que tem, talvez você não estivesse passando por isso. Muito pelo contrário, porque você faz a defesa dos cidadãos de bem, é que você passa por isso. Eu não queria comentar sobre isso, mas fazendo um breve comentário rápido. Eu fui procurado, viu, Inácio? Sei disso. Fui procurado por vários interlocutores para fazer um acordo, sentar com a secretária de comunicação, ver como é que podiam, enfim, me ajudar, né? Se essa palavra ajudar. Eu neguei, eu não estou precisando de ajuda, não tenho meu trabalho, vivo tranquilamente. Não sou uma pessoa que precisa de muito luxo. E acharem em casa, com a família, né, querido? Não lhe acharem em nenhum lugar escondido. Pelo contrário. Com residência fixa e tudo. Isso aí. Estamos aí para cumprir nosso papel e fazer comunicação como a gente acha que deve fazer. Um forte abraço, Diógenes. Eu que agradeço, Inácio. Obrigado, Patrícia, também, que está aí nos ajudando. A Patrícia sempre sabe que a nossa equipe é pequena, mas é uma equipe que vai firme. Então, corajosa. Deus abençoe e guarde a todos nós. Esse aqui é o Diógenes Brandão, que me disponibilizou com exclusividade. É exclusividade. Verdade, eu não. Tinha sido procurado por outros 3 veículos, mas preferi dar um tempo. Hoje eu vou fazer uma live. Isso. Por volta de umas 8 horas da noite, a gente vai estar abrindo aí um canal de diálogo para explicar direitinho tudo o que aconteceu. E eu vou estar te vendo. Forte abraço, Deus nos abençoe. Beleza, obrigado, Inácio. Companheiro Diógenes Brandão. Valeu, turma. Obrigado. Nossa fera aí do jornalismo.
cidadão super de bem.